Senhor Jesus. Como vocês já estão de pés, nós vamos então neste momento receber aqui o pastor Jonatas Lima, que estará nos trazendo a poderosa palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. É contigo, Jonatas. Aleluia. A paz do Senhor é um motivo de alegria e de um certo temor estar nessa noite diante de vocês para ministrar a palavra do Senhor. Exaltar o nosso Deus pela vida do nosso pastor presidente e de toda a diretoria da igreja, também pela minha família que me acompanha, minha esposa, a irmã Rosiane, a pequena Lívia, minha filha, e por todos os amados irmãos aqui presentes. Evangelho do Senhor, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 2, dos versos 39 ao 42, e posteriormente do 49 ao 52. 2 grupos de 4 versículos. A epígrafe do texto é o menino Jesus no meio dos doutores. Lucas, capítulo de número 2, do verso 39 ao 42. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. 49 ao 52. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém, glória a Deus. A igreja pode se sentar? Yes. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar hoje de família e falar de pais e filhos. No domingo próximo é comemorado o Dia dos Pais. Então eu gostaria que, se possível, todos os pais ficassem de pé nesse momento. Todos aqueles que já são de fato pais, homens que têm filhos, enteados que o têm como figura paterna, irmãos mais novos que se inspiram em vocês como figura paterna. Eu gostaria de começar essa mensagem dando parabéns para todos vocês que receberam do Senhor essa incumbência e essa responsabilidade. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça. Eu vou dizer Feliz Dia dos Pais. Eu gostaria que toda a igreja aplaudisse os nossos amados pais. Um Feliz Dia dos Pais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podem se assentar. Um Feliz Dia dos Pais. E a parte da mensagem que vocês vão sorrir e ficar contente foi essa, tá? O que é ser pai? Muitas pessoas acham que ser pai é coabitar com uma mulher e produzir um filho, dar a ele carga genética. Algumas pessoas já entenderam que ser pai também é transferir cultura, dar a ele o seu idioma, ensinar a ele quais os alimentos se come no país onde vocês nasceram, transferir para ele a sua religião, dar para ele a mesma nacionalidade que você tem, ensiná-lo a ter as mesmas afeições, os mesmos prazeres, as mesmas proximidades, o mesmo gosto musical, o mesmo gosto com alimentos, a mesma afeição pelas mesmas cores, o mesmo tipo de filme, os mesmos desenhos, as mesmas roupas. Alguns ainda foram um pouco mais distantes na compreensão do que é ser pai,
e já entenderam também que é transferir valores morais, intelectuais e espirituais. É deixar que eles aprendam com você o seu modo de vida e aquilo que o norteia. O próprio Jesus, a respeito disso, disse em João 5,19, que ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Os nossos filhos fazem o que nos veem fazer. E eu estou falando de pai, mas também serve para as mães. Os nossos filhos fazem o que nos veem fazer. Jesus disse: eu não faço nada da minha própria vontade, eu estou fazendo aquilo que eu vi na eternidade o meu pai fazer. E ter essa noite como prefácio à apresentação do Gilmar Filho foi muito conveniente, um encontro marcado por Deus, uma vez que no domingo à noite o pastor Carlos havia me falado que provavelmente não estaria aqui hoje à noite, e a apresentação do Gilmar Filho ficaria para outra oportunidade. Mas ver um pai assumindo o compromisso diante de Deus e da igreja, de transferir os mesmos valores e padrões que aprendeu da palavra do Senhor para o seu filho, é algo reconfortante e revigorante nos dias de hoje. Muitos pais já abriram mão dessa oportunidade. Então, além de transferir aos filhos tudo isso que eu já falei, ser pai também é dar destino e promover a emancipação do filho. A criança, ela nasce com pressa de correr. Um bebê recém-nascido, quando tirado do útero, se você suspende ele fica pedalando no ar como quem está correndo. É um reflexo natural. É sinal que Deus nos fez para estar em movimento. É sinal que Deus nos fez para caminhar, para correr. Mas as nossas crianças ainda não têm capacidade sequer de ficar de pé, mas as perninhas deles já querem correr. Muitas das vezes a mãe vai tentar colocar a fralda e ele, pedalando, calça o pé na fralda e joga a fralda longe. Espalha até o conteúdo que tinha na fralda que estava tentando ser tirada. Então nós precisamos direcioná-los na direção certa e saber que por todas as vidas eles continuarão querendo correr. Por todos os dias da vida dele, o impulso dele vai ser de seguir adiante. As nossas criancinhas, a Lívia, que agora há pouco era um bebê e agora cantou aqui. O Gilmar Filho, que ainda não diz uma sequer palavra, mas que já pedala quando é colocado sobre o trocador. Todos eles querem correr e nós precisamos dar direção a eles. E nós precisamos mostrar para onde correr. E promover a autonomia e emancipação deles. Efésios 6,4 vai dizer: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E essa semana eu precisei ter uma reflexão interessante a respeito disso, após uma conversa com a minha esposa. Porque nós achamos que sabemos já quem é o nosso filho. Quem que é essa criança que está aos nossos cuidados? Eu acho que eu já sei quem a Lívia é. Nós achamos, ou você pode achar, ou eu posso achar, que nós já sabemos o que eles sentem. Qual que é a sensação deles a respeito do que eles estão passando no dia a dia, de como eles interagem conosco, de como eles interagem com a família, e como eles interagem com os colegas de escola, com as outras crianças que eles têm contato. E nós queremos julgar, apreciar o valor do sentimento deles, dizer que esse sentimento é válido ou não é. Nós podemos até ter ouvido de Deus que os nossos filhos vão vir a ser. Eu já ouvi do Senhor, antes da Lívia nascer, quem ela seria para o Senhor. Que ela seria amada, que ela seria cuidada, que ela seria um instrumento poderoso nas mãos dele, que ela o adoraria, que ela seria uma mensageira da palavra dele. Nós, desde dos primeiros dias dela, nós brincávamos, falávamos, a missionária Lívia, poucos meses, né, gostava de ir de colo para o outro. A Lívia nunca teve problema com isso. Estava na porta, eu era diácono, estava na porta com a Lívia no colo, daqui a pouco passava alguém, a Lívia já esticava os braços, querendo ir, já ia para o próximo, daquele para outro. Minha esposa brincava que eu ficava parecendo um pitbull de olho comprido, olhando para onde a pessoa estava levando a Lívia. Mas porque nós ouvimos uma palavra de destino a respeito dos nossos filhos, nós achamos que eles já são quem o Senhor falou que um dia eles serão. E é certo que em alguma medida realmente eles já o são, mas em outra medida eles estão sendo forjados aqui e agora para alcançar esse status, para alcançar esse lugar. Mas nos nossos dias nós somos tentados a
provocar os nossos filhos, tratando ele como se de fato eles já o fossem aqui e agora, aquilo que o Senhor prometeu que eles iriam ser, que eles já compreendem, já pensam, já sentem tal como nós, ou que eles já foram expostos de tal forma ao nosso exemplo, que eles já sabem aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos e aquilo que nós esperamos deles. Eles não sabem, eles ainda não são, eles ainda não têm a capacidade de suportar o nosso nível de exigência a respeito deles, o nosso tratamento de como eles fossem mini nós, mini adultos, mini Jonatas, mini Rosiane. Eles ainda estão crescendo e se desenvolvendo, e para cada etapa da vida nós teremos que tratá-los de alguma forma, corrigi-los, é claro, de alguma forma, em alguma medida, mas respeitando quem eles são e quem nós estamos preparando eles para ser no Senhor. Como é difícil entender que você foi pesado demais com o seu filho. Como é difícil compreender que aquela maneira como você falou não deveria ser a qual você deveria ter falado. E algumas das vezes nós caímos em si, abraçamos, pedimos perdão, mas outras vezes nós seguimos adiante achando que estamos certos e que eles podem suportar a carga que nós estamos impondo a eles. Eles ainda não são quem eles virão a ser. E a maneira como nós vivemos e tratamos eles pode fazer isso demorar mais, ou pode criar barreiras emocionais que só o Senhor poderá quebrar, para que eles possam vir a ser quem o Senhor falou que eles seriam. Sabe quem ouviu alguma coisa a respeito do seu filho e não soube lidar com o processo de criação daquela criança? O pai de Sansão. Manoá escutou: o seu filho vai ser ungido do Senhor, ele vai ser nazireu, não pode beber, não pode cortar cabelo, não pode mexer com cadáver, ele vai ser o homem mais forte da terra, ele vai ser o libertador de Israel, os inimigos serão subjugados pela força dele, aonde ele chegar as pessoas saberão que ali chegou o juiz, o profeta de Israel, o libertador do povo. E a história bíblica não nos conta os detalhes da criação de Sansão, mas é certo que ela não aconteceu como deveria ter acontecido. Não que nós subjugamos o poder de escolha do indivíduo, mas que nós observamos que alguns princípios basilares do processo de nazireado foi quebrado. Coisas que só alguém que não tem temor faria. E a história de Sansão é marcada por isso. Ele não teve reverência para com os seus pais, ele não teve reverência para com o seu povo, ele não teve reverência para com o seu Deus, sofreu duras penas. E ele em alguma medida foi sim juiz, em alguma medida foi sim libertador, mas ele foi um libertador que se tornou cativo, porque ele não soube lidar com quem ele deveria ser. E às vezes alguém no processo de criação não soube lidar com quem aquele menino era e com quem ele viria a ser posteriormente. Às vezes nós já tratamos os nossos filhos como pequenos crentes, como os pequenos pastores, como pequenos isso, pequeno aquilo, quando na verdade eles ainda são crianças que estão sendo moldadas por nossas mãos, por nossas vidas, por nossas palavras, por nossas condutas, e que serão sim poderosos nas mãos do Senhor, mas que nós temos um papel importantíssimo nesse processo. Não trate os seus filhos como se os seus pressupostos, os seus entendimentos sobre ele fossem verdades absolutas. Não os oprima com a sua carga. Eles terão que aprender a abraçar o fardo de Cristo em algum momento. Mas até que esse dia chegue, não deixe que a sua carga faça peso demais sobre os ombros dos seus filhos. O nosso papel como pai, o seu papel como pai é dar a seus filhos as ferramentas para se tornarem quem Deus os fez para ser. É você que vai apresentar a ele a oração,
a consagração, é você que vai fortalecer a autoestima dele, é você que vai dizer para ele as palavras de bênção que o Senhor colocou já sobre a vida dele, é você que vai profetizar sobre a cabeceira da cama do seu filho quando ele for dormir, é você que vai abraçá-lo e acalentá-lo quando ele estiver com medo e falar: você pode superar essa barreira, você pode transpor esse obstáculo. Cabe a você, pai, a você, mãe, assumir este papel de fornecer aos seus filhos as ferramentas para ser quem ele nasceu para ser, quem Deus os fez para ser, quem Deus falou que ele vai ser. Seja alguém que vai promover esse processo e que não vai dificultá-lo, porque muitos pais que foram grandes líderes dificultaram o processo de construção da comunhão com Deus para os seus filhos. Muitos pais colocaram alvos inatingíveis para os seus filhos, já que eles não poderiam ser quem os pais deles queriam que eles fossem. Eles decidiram que seriam totalmente o contrário. Já que o meu esforço não vale a pena, já que a minha luta não vale a pena, já que a minha dedicação não vale a pena, então eu vou caminhar para o outro lado. Já que de qualquer jeito ele está insatisfeito, então eu vou fazer aquilo que eu acho bom, aquilo que as pessoas me dizem que é bom. Que nós não façamos isso com os nossos filhos, mas que nós falamos para ele a verdade em amor, corrijamos em amor, ministremos os corações deles em amor. E deixa eu te contar uma coisa muito séria. Você, pai, o pai que você é, revela para o seu filho o Deus que ele deve esperar se relacionar. Porque quando ele lê a Bíblia, ele lê Deus Pai. Abba, Pai. Rancoroso, violento, maledicente, com palavras pejorativas, diminutivas e negativas. Se você é um pai ou uma mãe desse tipo, o seu filho olha para Deus com medo e não com reverência, porque você é o pai que ele conhece. Como ele irá conhecer Deus como um pai diferente do pai que você é? Eu sei que são palavras duras, palavras pesadas. Enquanto eu fazia as minhas anotações hoje à tarde, eu chorei muito, porque eu não sou um pai perfeito, mas eu encontrei em Cristo um pai perfeito. Eu encontrei no Pai Celestial, no Pai da Luz, aquele pai que está disposto a dar todo tipo de boa coisa para os seus filhos. Que um pai humano, ele pode dar um cascudo ao invés de comida, mas ele sabe dar do seu Santo Espírito àqueles que o pedem. Então, se eu ainda não sou o pai que eu deveria ser, eu devo olhar para ele, para que eu possa ser um pai melhor do que eu já fui. Pode ser que você, assim como o pastor Gilmar fez nessa noite, você veio à casa do Senhor e dedicou o seu filho ao Senhor, apresentou-o diante da igreja, diante de Deus, e assumiu um compromisso de ensiná-lo perante o Senhor. Agora você se dedica também a apresentar o Senhor ao seu filho, apresentar Deus ao seu filho. 1 Samuel 2, a partir do versículo 18, vai dizer assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ali abençoava Eucana e a sua mulher, e Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltava para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel era uma criança, concebido em meio a lamentos, em meio a choro, como fruto de um grande milagre. E aquela mulher no seu coração, ela falou: eu vou dedicar o meu filho ao Senhor, eu vou levá-lo à casa do Senhor, eu vou deixá-lo lá, servindo a casa do Senhor.
E então, quando ela volta para casa, ela engravida, ela passa pela gestação, ela tem aquela criança. E no tempo do desmame, no costume antigo, vai ser por volta dos 5 aos 7 anos de idade. Uma criança que já andava, que já falava, que já fazia alguma das atividades do lar com a sua mãe, que estava sempre em volta dos pais, é desmamada e é levada até a cidade de Siló, onde estava a tenda da congregação, onde estava a arca da aliança e onde morava o profeta do Senhor. E então, aquela mãe se despede do seu filho e ela entrega-o ao Senhor. Mas ela assume um compromisso de todos os anos, de todas as vezes que ela visse aquele menino, apresentar algo de bom para ele e reforçar com ele os votos que ela havia feito diante do Senhor. Todo ano ela trazia uma roupa nova e falava: meu filho, para você servir ao Senhor, para você se encontrar com o Senhor. Será que todas as vezes que nós encontramos com o nosso filho, com a nossa criança, nós falamos: minha filhinha, vamos se encontrar com o Senhor? Adore ao Senhor, busque ao Senhor, esteja diante dEle. O Senhor é o seu Deus. Você foi concebida por vontade dEle, você foi gerada por vontade dEle. Foi o Senhor que de forma muito maravilhosa lhe deu a nossa família. Será que nós revalidamos para os nossos filhos as promessas que o Senhor fez a respeito dele? O Senhor me prometeu um filho e me deu você, que é uma bênção. O Senhor me prometeu uma missionária, um missionário, um pregador, um evangelista, um servo fiel na obra do Senhor, um filho amado, um pai de multidões. Ou será que nós só pensamos, ou só falamos: meu Deus do céu, essa criança não me dá paz na igreja, essa criança é inquieta, essa criança não fica parada um minuto, não para de falar durante o culto, não para dentro da igreja, não presta atenção em nada que acontece, está sempre correndo, está sempre apressada. Será que nós conseguimos olhar para os nossos filhos e profetizar as bênçãos que o Senhor já falou a respeito deles? E entregar a eles, confiar a eles essas promessas, de forma a que eles também aprendam a amar e desejar o cumprimento dessas promessas? Quantas crianças que carregam promessas do Senhor tem que dividir o seu coração e a sua mente com as maldições impetradas pela família? Quantas crianças que carregam promessas de Deus não são apresentadas ao seu Criador cotidianamente, ao seu Pai, ao seu Senhor? 1 Samuel 2:26, e o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel crescia, e todas as pessoas que o conheciam viam algo da parte do Senhor nele, e a sua família via algo da parte do Senhor nele. E Eli, um sacerdote e profeta que estava cego para as coisas de Deus e surdo para o Espírito Santo, sabia que Samuel havia sido escolhido pelo Senhor para sucedê-lo, e com dor no coração, porque não havia criado os seus filhos de forma a dar continuidade ao seu ministério, falou: Samuel, pode me dizer aquilo que o Senhor lhe falou? Será que os nossos filhos estão prontos a ouvir e reconhecer a voz do Senhor? Será que os nossos filhos reconhecerão a voz do Senhor quando Ele os chamar? E quando eles não reconhecerem, será que nós saberemos ensiná-los a reconhecer? Ensiná-los a ouvir ao Senhor e ensiná-los a obedecer ao Senhor? Será que nós poderemos fazer isso por eles? Ou será que, como tantos outros, nós falaremos para ele: não, isso é coisa da cabeça de criança, não, isso aí passa? Como será o futuro da nossa igreja, da nossa família, se nós pudermos ser pais zelosos, que ensinam e apacentam o coração dos filhos,
de forma a eles se encontrarem constantemente com o Senhor. Você profetiza as bênçãos de Deus para o seu filho? Lucas 1, 67 em diante vai narrar o canto de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa da casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos aborrecem, e para manifestar a misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Então ele levanta João Batista, seu filho, e diz: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir diante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente dos altos nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Você pode olhar para o seu filho e profetizar as bênçãos do Senhor sobre ele. Você pode olhar para o seu filho e ver o destino que o Senhor traçou para ele e falar daquilo que o Senhor preparou para ele. Tem pais aqui que estão com os filhos afastados do Senhor. Você consegue olhar para os seus filhos que hoje estão em trevas e profetizar para ele aquilo que o Senhor vai fazer ainda? Eu, adolescente, chegava em casa embriagado, e às vezes pela manhã eu acordava e encontrava o meu pai sentado na beira da minha cama orando por mim e falando: meu filho não nasceu para ser um bêbado, meu filho não nasceu para ser um drogado, meu filho não nasceu para ser preso. Muitas das vezes eu chegava em casa de madrugada, virada à noite, e passava pela porta dos quartos dos meus pais e via minha mãe chorando na beira da cama e falando: Senhor, traz os meus filhos em paz, porque o Senhor falou que vai salvá-los. Será que nós podemos olhar para os nossos filhos e falar: Senhor, o Senhor nos deu uma palavra sobre esta criança, sobre este adolescente, sobre este jovem, e eu creio nessa palavra e ela não ficará por terra, o Senhor vai cumpri-la. Zacarias olhou para um bebê, mas viu a voz que clama no meio do deserto e falou: esse é o menino que vai adiante à face do Senhor. Para onde nós estamos dizendo que os nossos filhos vão? Qual que é a palavra que nós temos profetizado a respeito deles? O que nós temos decretado a respeito do destino dos nossos filhos? Deixa eu falar para você, pai, para você, mãe: a sua boca tem poder. Você é o primeiro sacerdote que seu filho conhece. A sua palavra tem poder. Aquilo que você diz a respeito deles influencia aquilo que ele pensa a respeito dele. Se você falar para ele que ele não presta, ele vai achar que ele não presta. Agora, se você falar para ele que ele é uma bênção, ele vai assim: mas eu só trago desgosto, eu só faço minha mãe chorar, eu só faço meu pai chorar. Mas minha mãe disse que eu sou uma bênção. Eu posso ser uma bênção. Eu vou ser uma bênção. Você ensina os seus filhos o caminho da consagração, o caminho da dedicação ao Senhor? Você ensina os seus filhos a orar? Você ensina os seus filhos a jejuar? Você ensina os seus filhos a ler a palavra? Lucas 1, versículo 80, vai dizer que o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista crescia e ficava forte em seu espírito. Como é que fica forte no espírito? Você já aprendeu?
Você pode ensinar para o seu filho? Fica forte no espírito, conhecendo a palavra do Senhor. Fica forte no espírito, orando. Fica forte no espírito, jejuando. Fica forte no espírito, se afastando do caminho mau, se afastando do pecado, se consagrando. É assim que fica forte no espírito. E João Batista, ainda menino, aprendeu isso. Eu, ainda menino, aprendi isso. Porque o meu pai me ensinou que se tinha alguém doente em casa, a gente orava por aquela pessoa. E Deus curava. Minha mãe me ensinou que o melhor lugar para se estar era na igreja. Ao ponto de, naquele período que eu falei para vocês, que eu chegava em casa embriagado, eu acordava domingo de manhã, às vezes ainda ébrio, e pensava, eu tinha que estar na escola bíblica dominical. Por que eu estou aqui? Por que minha cama está com cheiro de álcool? Por que meu corpo está dolorido? Eu tinha que estar na escola bíblica dominical. Chegou um tempo que eu não ia mais na igreja, porque toda vez que eu ia na igreja eu reconciliava, eu não conseguia ficar sentado na cadeira. Quando o pastor fazia o apelo, eu corria para frente. Eu falei assim, se eu não aguento manter a minha vida dentro da igreja, eu não vou mais na igreja, porque senão eu vou reconciliar de novo, vou desviar de novo, eu não quero isso. Eu fui ensinado o caminho que fortalece o espírito, e aqueles ensinamentos sempre bateram a minha porta, sempre bateram na minha mente. Não pense vocês que meus pais foram perfeitos, mas eles fizeram o papel deles com afinco, com zelo. Eles me deram o caminho a seguir, eles caminharam comigo uma grande parte da jornada, ao ponto que eu não podia ignorar aquilo que eles haviam feito por mim. E chegou um momento que tudo aquilo que eu carregava aflorou dentro de mim, e eu consegui voltar para a casa do Senhor, fazer um compromisso firme com o Pai, seguir um caminho de crescimento na presença do Senhor, porque eles me ensinaram como me enrobustecer, como ficar mais forte. João Batista escolheu ir para o deserto se consagrar, filho de sacerdote, o caminho dele era ser sacerdote, mas ele escolheu ir para o deserto se consagrar ao Senhor, e o pai dele sabia o que havia ensinado, sabia o que havia feito, e apoiou seu filho, falou, não filho, pode ir. Eu não imagino que foi sem medo, sem temor, sem dor no coração, mas Zacarias abençoou seu filho para prosseguir fazendo o que era necessário, a ponto que fala que o menino João Batista se retirou para o deserto e só voltou de lá, quando já homem inicia o seu ministério. E no deserto, vestido em pele de camelos, cingido com cinto de couro e comendo mel silvestre e gafanhotos, ele profetizava a nação de Israel, e as pessoas saíram para o deserto para ouvir o que ele estava falando. Se o seu filho tiver uma mensagem de Deus, as pessoas vão atrás dele para ouvir o que ele fala. Se o seu filho tiver uma palavra do Senhor, as pessoas não vão precisar que ele esteja na internet, que ele esteja nos grandes centros, vai precisar saber aonde ele está, porque vão até ele conhecer aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Só que quem dá a mensagem que os filhos carregam são os pais. Zacarias falou, você é o profeta do Altíssimo, aquele que vai diante da face do Senhor. Uma menção profética ao texto de Isaías, que vai falar que vai adiante do Senhor o anjo do concerto, aplainando os caminhos do Senhor. Você tem uma profecia de destino espiritual para o seu filho? Ou você está preocupado se ele vai ser rico, se ele vai ser milionário, com quem que ele vai casar? Qual que é a profissão dele? Todas essas preocupações são lícitas, são convenientes, mas se não acompanharem um destino que conduz à salvação, que apresenta o cumprir do plano do Senhor, não faz muito sentido, não faz nenhum sentido. Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensinar a palavra de Deus às crianças não é responsabilidade exclusiva da igreja, é responsabilidade dos pais. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por testeiras entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Na sua casa os seus filhos podem se lembrar de quem Deus é. Faça uma reflexão, andando pela sua casa, assistindo o que você assiste, escutando o que você escuta, vendo a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de negociar. Os seus filhos podem conhecer ao Senhor?
porque é no caminho que nós vamos ensinar, é enquanto nós agimos, é enquanto nós fazemos, é enquanto nós vivemos, que nós daremos a conhecer os nossos filhos quem o Senhor é e qual é a sua palavra. Ensinar a orar não é responsabilidade exclusiva da professora da salinha. Por mais que a tia Débora e a equipe façam um grande trabalho na espiritualização das nossas crianças, é responsabilidade dos pais. Orar com os filhos, ensinar os filhos a orar. Porque se nós não ensinarmos para eles, o que vai ser 2 orações por semana na salinha, se eles estão 7 dias por semana conosco? O que vai ser uma historinha bíblica por semana na salinha, se eles estão 7 dias por semana conosco? Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como os pais, e ensiná-los, e assumir o nosso compromisso, de ensiná-los a palavra, de ensiná-los a oração, de ensinar quem Deus é, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Isso não é responsabilidade exclusiva do pastor, isso é responsabilidade dos pais. Eu quero que a minha filha conheça o Senhor. Eu quero que ela seja batizada com o Espírito Santo o mais cedo possível. Eu quero que ela ame a casa do Senhor, que ela ame a palavra do Senhor, que ela ame a oração. Eu quero que ela continue amando vir aos cultos, que ela continue amando cantar para o Senhor. Eu quero que ela ame dedicar todos os dias, todos os dons e todos os talentos a Deus. Eu preciso ensinar isso para ela. Eu preciso fazer por onde, passar com ela por esse caminho. Lá em casa, a Lívia, todo dia antes de noite, ela pergunta para a gente: vamos ler a Bíblia? Eu sei que é um jeito dela ficar um pouco mais no nosso quarto, mas também é um jeito dela de ter um tempo com a palavra do Senhor, de contar para a gente o que está lendo, de perguntar alguma coisa para a gente. Um dia preocupado porque ela não gostava de orar, ou a gente achava que ela não gostava de orar. Falei para ela: Lívia, você precisa orar, você precisa levantar a sua voz, abrir a sua boca para falar com Deus, Ele te ama, Ele quer ouvir a sua voz. E ela falou assim: pai, eu tenho a minha privacidade com Deus, eu não gosto que vocês ouçam a minha oração, eu quero que só Ele ouça. Depois que vocês vão embora, eu aqui na minha cama oro e falo com Ele. Com quem será que nossos filhos buscam intimidade, se não com o Senhor? Quem tem abertura para falar nos corações dos nossos filhos, se não o Espírito Santo? Quem está doutrinando os nossos filhos, se não nós e a palavra do Senhor? Pai, você é responsável, eu sou responsável para com os nossos filhos. Sabe, quem tem que fazer a Lívia entrar no caminho de conhecer ao Senhor sou eu e a mãe dela. Não dá para eu esperar que você vai lá em casa ensinar para minha filha quem Deus é. Ela precisa conhecer a Deus, ela precisa conhecer a palavra do Senhor, ela precisa caminhar em intimidade. Cresça como pai. Não seja o mesmo pai que você foi ontem, seja um pai melhor dia após dia, seja uma mãe melhor dia após dia. Sabe qual que é a felicidade de um pai? Poder pegar o neto do colo, saber que ele está bem criado, bem cuidado, bem ensinado, porque o seu filho se tornou um bom pai. Como é difícil a vida daqueles que têm que ser pai dos netos, que queriam mimar, que queriam cuidar, mas precisam corrigir, precisam castigar, porque os pais não estão fazendo o papel, porque não aprenderam a ser pais. Quantos avós hoje sofrem a duras penas, porque os filhos não são pais. O meu sonho é ver a Lívia do futuro sendo mais crente que eu, sendo mais fervorosa que eu, amando mais ao Senhor do que eu, e podendo falar: pai, eu cheguei aqui porque um dia eu te vi.
Mãe, eu cheguei aqui porque um dia eu te vi. Como é bom poder abraçar para o meu pai e falar para ele: pai, eu oro pela minha filha porque o Senhor orava por mim. Mãe, eu levo a Lívia para a igreja porque a senhora me levava para a igreja. Como eles ficam felizes de ver a Lívia cantando, de ver uma foto da Lívia no púlpito da igreja. Porque um dia eles fizeram isso comigo e agora eu sei como fazer com a minha filha. Que você seja um pai tão bom, tão parecido com o Senhor, que eles serão bons pais e mães para os filhos deles. Que você seja um pai tão bom, tão parecido com Deus, que olhando para você, Ele possa saber o que esperar do Deus Pai, Criador de todas as coisas. Que você, que eu, possamos ser para os nossos filhos pais que conduzem eles ao Senhor. Que nessa noite, essa mensagem possa continuar ecoando no seu coração. E você que ainda não é pai, ainda não gerou filho, se aproprie dela. Seja um canal de bênção para outros filhos que ainda não têm pais, e para os filhos que o Senhor os dará. Há órfãos, há perdidos, há pessoas de famílias disfuncionais que os pais são pais maus. E ele precisa conhecer um padrão de paternidade para poder se aproximar de Deus. Seja esse padrão para esses que não têm pai. Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor.